Então foi muito bem organizado. E as pessoas então trabalhavam com alegria. Neemias estava ali no meio, trabalhando, orientando o tempo todo. Ele não era o líder de ficar lá oculto, escondido, só mandando. Não, ele estava ali no meio deles, trabalhando junto com eles, orientando, esforçando a cada um, mostrando ali um bom humor, coragem, desprendimento, em total entrega nas mãos de Deus. Ele estava ali confiante, alegre, feliz, fazendo com que aquele povo confiasse em Deus e tivesse ânimo para trabalhar. A nossa palavra-chave aí é liderança. Então, função de líder, capacidade de liderar, espírito de chefia. Então, nessa lição nós temos que passar para os nossos alunos 3 coisas principais. A capacidade e as características de liderança de Neemias. Vamos entender aí os aspectos gerais dessa liderança de Neemias e saber que Neemias tinha então um plano bem elaborado na reconstrução de Jerusalém. Então ele elaborou o plano e usou todos que estavam morando na região e já deu a cada um a sua tarefa. Foi bem planejado para que pudesse ser bem executado. Então sempre que nós vamos fazer as coisas, por exemplo, um evangelismo, primeiro nós vamos fazer o quê? Um mapeamento da região que nós vamos fazer o evangelismo. Depois nós vamos fazer o quê? Vamos chamar as pessoas e repartir tarefas com cada um. O que cada um vai fazer? Qual o endereço que você vai? Qual a rua? Qual o quarteirão? O que você vai fazer lá? Um material para ser entregue, um folheto, um convite. O que você deve falar? Então, é orientado num trabalho bem feito. Deve ser sempre programado, né, elaborado, aí, feito um projeto dentro do que vai ser feito. E aí então o sucesso virá. É claro que isso regado com oração e jejum. Temos sempre que fazer isso. Quando vamos fazer a obra do Senhor, sempre deve ter aí o estudo da palavra de Deus, deve ter a oração e o jejum. Essas 3 coisas é que vão fazer com que o sucesso do empreendimento seja alcançado. E qual é o modelo de líder na igreja? É o líder servidor. Ou seja, é a liderança que pratica aquilo que ensina os outros a fazerem. É a liderança que está à frente, está junto, fazendo também. É uma liderança que tem um caráter moral. É uma liderança íntegra. Então, é uma liderança que vai junto fazer e vai junto fazendo e ensinando os outros que estão fazendo. Essa é a liderança da igreja. Não é a liderança que fica lá numa sala só mandando, mas é uma liderança que vai fazendo junto, que vai trabalhando junto, com alegria, né? Vai orientando. E é a liderança, que é o tipo de liderança que nós temos na igreja de Imperatriz hoje. Uma liderança eficaz. A igreja vai crescendo, se desenvolvendo, alcançando todas as áreas da sociedade e também enviando missionários por toda parte. Então, é uma igreja que cresce e que ajuda outras igrejas a crescerem também. Envia missionários para ajudar as outras igrejas, treina missionários de várias igrejas do Brasil. E uma igreja que também vai ao campo, vai às cidades pequenas em volta, visita igrejas no Ceará, no Piauí, lá em outros países, vai visitar, leva a caravana, um ônibus cheio de gente e tal, organizam cruzadas, evangelismo. Então é uma igreja que também ajuda as igrejas pequenas, constrói igrejas, até em outros campos, ajuda as pessoas. Então, é o tipo de liderança que é preciso para que a igreja cresça, desenvolva. Então você também, aí onde você está, você pode ser um grande líder. Se entregue nas mãos de Deus e peça a Deus capacitação para liderar outros, para ajudar outros, para que a obra de Deus na sua cidade
aí no lugar onde você está, seja também uma obra de Deus eficiente, que produza. E o que é que tem que ser produzido? Almas. Pessoas que aceitam Jesus como Senhor e Salvador e que depois vão fazer também a obra de Deus. Agora nós vamos ver outro quadro aí, onde estão os elementos práticos para uma liderança eficaz. Vamos ver aí. Primeiro aí, conhecer e entender as pessoas. Então o grande problema de alguns líderes é fazer do ministério um fim em si mesmo. Os líderes eficientes conhecem a arte de se entender. Os líderes eficientes conhecem a arte de se entender com as pessoas que lideram ou esperam liderar. É incrível como alguns líderes cristãos destroem suas igrejas por falta de tato, amor, compaixão, paciência e sensibilidade no cuidado com o rebanho. Então, conhecer e entender as pessoas. Então, a pessoa tem que descer lá do nível que ele está, descer até o nível das pessoas que ele vai liderar. Ele tem que sentir aquilo que aquelas pessoas sentem. Então ele tem que ali se tornar como uma pessoa que ele vai liderar. Para ele entender as necessidades dessas pessoas. Para ele entender o que eles precisam para ser motivados. Então é preciso conhecer bem, entender também essas pessoas. Depois nós temos aí inspiração para as pessoas. Então um bom líder inspira as pessoas desanimadas e desmoralizadas e dá nova vida a uma organização agonizante. Sanders afirma: o poder de inspirar os outros para o serviço e o sacrifício é a marca do líder de Deus. Sua chama acende os que ficam à sua volta. Não basta estar à frente do rebanho, é preciso inspirá-lo com disposição e entusiasmo. O líder vai servir de inspiração para as pessoas. Então a pessoa vai fazer assim, a pessoa vai analisar e falar assim: o que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Eu vou fazer o que o meu líder está fazendo, vou fazer da maneira que ele está fazendo. Eu estou vendo que ele está fazendo, está feliz, estou vendo que ele está produzindo, está conseguindo bons resultados. Então eu vou fazer desse jeito, esse é o jeito certo. Então aí entra o quê? Disposição e entusiasmo. Disposição é você querer fazer. E o entusiasmo é aquela força para fazer, aquela coragem, aquela alegria de estar fazendo, estar tendo resultado e você está sendo feliz, está ficando feliz com esse resultado. Depois nós temos aí eficiência na comunicação. Então o simples fato de uma pessoa falar ou escrever não significa que ela comunica. Comunicação é o processo a que nos submetemos para transmitir um entendimento de uma pessoa ou grupo a outra. A chave para ser um bom comunicador é, acima de tudo, compreender as pessoas. Depois é preciso conhecer plenamente o assunto. Então é preciso captar ou criar o clima correto. E por fim, ouvir a reação para saber se há compreensão. Então veja só a eficiência da comunicação. Para se ter uma eficiência, um bom resultado, então são necessárias algumas coisas. Então nós temos que saber o quê? Transmitir o que nós queremos. O líder, ele deve saber transmitir, de maneira que as pessoas compreendam o que ele quer, o que é preciso fazer. Ele é capaz de transformar uma sociedade, é capaz de transformar uma situação caótica em uma realidade de coisas otimistas, né? Tornar pessoas otimistas e conseguir fazer grandes obras com essas pessoas que antes estavam nessa situação. Então, primeiro é preciso que ele compreenda as pessoas, ele entenda o que eles estão passando, quais as suas necessidades e quais as suas dificuldades. Depois é preciso ele conhecer o assunto, conhecer a situação, conhecer o objetivo. Ele deve planejar o que eu quero conseguir, o que eu desejo conseguir, onde eu quero chegar. E estudar isso bem estudado, para ter sempre a solução, para ter sempre uma resposta quando for perguntado. Ter sempre uma orientação quando alguém sentir a necessidade de perguntar, de pedir uma orientação. Então depois é preciso captar, é preciso ele criar um clima para que aquilo seja
realizado. É preciso criar ali uma união, né? um ânimo nas pessoas para aquilo ser realizado. Depois então ele vai ver o que? A reação das pessoas. Como eles reagiram ao propósito, ao plano. Como eles reagiram. Que tipo de pessoas, que tipo de reação, tudo isso deve ser analisado. Ele agora vai analisar se houve compreensão daquilo que ele deseja executar. Se não houve, é preciso explicar bem detalhadamente, fazer com que todos participem desse plano. Então nós temos na lição de hoje aí as características do líder Neemias, um líder corajoso, um líder prudente, um líder que sabia lidar com a oposição. Os aspectos da liderança de Neemias: Neemias motiva seus liderados, estabelece parcerias e prima pela organização. Depois nós temos aí que é hora de reconstruir. Então a cidade destruída, dedicação total ao trabalho e a divisão do trabalho. Então nós vemos que no retorno de Neemias a Jerusalém, a liderança dele se destacou por quê? Pela seguinte característica então: coragem, prudência e sabedoria. Nós sabemos também que Neemias motivou os seus liderados a reconstruir o muro de Jerusalém, estabelecendo boas parcerias e um rigoroso sistema de organização. Também sabemos que Neemias possuía um plano bem elaborado para reconstruir a cidade santa. Então ele dividiu aí precisamente as tarefas de modo que todos sabiam exatamente o que cabia a cada um fazer. Então esse foi um resumo aí da nossa lição. Nós vamos passar agora pelo nosso questionário e vamos passar por cada ponto da lição aí e falar mais detalhadamente dentro de cada item.